Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas. Meu nome é Kelly, faço parte da Renovação Carismática através do grupo de oração Maranatá, Estamos aqui hoje, como eu já pedi com licença a você, para entrar na sua casa e partilhar uma mensagem da parte de Deus. E você já com sua Bíblia aí, todos com sua Bíblia, pregue no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12. Enquanto você está pegando a sua Sagrada Escritura, se concentre bem direitinho aí para a gente ler. E a palavra diz o seguinte: os apóstolos voltaram para Jerusalém, pois se encontravam no chamado Monte das Oliveiras, não muito longe de Jerusalém, uma caminhada de sábado. Entraram na cidade e subiram até a sala de cima, onde costumavam se hospedar-se. Aí estava Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles tinham os mesmos sentimentos e eram assíduos na oração, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora você vai virar a página e você vai pegar Atos 2, versículo 1. Só é virar a página, tá bom? Virou? Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, diz assim: quando chegou o dia de Pentecoste, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como um sopro forte de um vendaval, e encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram então como línguas de fogo, que se espalharam e voltaram a pousar sobre cada um deles. Todos, excepcionalmente todos eles, ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos agora contextualizar, tá certo? Partilhar um pouco. Na primeira palavra que nós lemos em Atos 1, do versículo 12 ao 14, a gente pode perceber aqui que na palavra, no contexto literário, os apóstolos, eles estavam onde Jesus havia mandado. Jesus pediu que eles voltassem para Jerusalém, porque sobre eles existia uma promessa do Espírito Santo. E o Senhor ainda disse mais, que João batizou com água, e o próprio Jesus batizaria a todos com o Espírito Santo, que é o Espírito de fogo. E nesse contexto a gente pode perceber dois lugares de suma importância para a vida cristã e para a missão dos apóstolos, que é o Monte das Oliveiras e a casa onde eles ficavam em Jerusalém. O Monte das Oliveiras, como a gente bem lembra, o Monte das Oliveiras é onde se iniciou a paixão do próprio Cristo, E a casa onde eles ficavam, quando eles iam para Jerusalém, foi onde houve a última ceia do Senhor. Então, a gente pode juntar tudo isso e perceber que a comunidade cristã, ela tem como fonte o ato de Jesus doar a sua vida por nós. Ela tem como fonte o sacrifício do próprio Cristo que doa a sua vida por cada um de nós. Veja como isso é belo. O segundo ponto que a gente pode perceber aqui é a presença de Maria, Nossa Senhora, Maria. Ela que está conosco aqui, ela que sempre esteve, ela que está no Senado. E a presença de Nossa Senhora é tão importante que a gente não deve deixar passar despercebido. A presença da Mãe de Jesus, ela mostra que a igreja está em gestação, a partir dos primeiros cristãos a formarem comunidade. A igreja está em gestação com a presença da Mãe Santíssima. E conhecendo Nossa Senhora, eu acredito que ela estava ali com todos os seus filhos, que provavelmente com medo de acontecer o que aconteceu com Jesus, esperando o Espírito Santo, e Maria estava ali acolhendo um por um, sendo a mãe que ela é, sendo a acolhedora que ela é, a formadora que ela é. Aqueles que se desesperavam um pouco, Maria, vem cá meu filho, tenha fé, tenha paciência, que tudo dará certo.
Essa é a mãe que nós temos. Essa é a mãe que a Igreja Católica Apostólica Romana tem. Maria Santíssima, a nossa mãe. Amém? Agora vamos lá desvendar o que foi que aconteceu. Depois de tudo isso, em Atos 2, a gente vai encontrar a concretização, o Espírito gerando a igreja pela intercessão de Maria. E o que é que acontece? Todos nós conhecemos bem esse contexto, não é verdade? O que foi que aconteceu no Pentecostes? Eles estavam reunidos, estavam em oração e com um pensamento único. Eles estavam unidos em oração, orando incessantemente. Assim como você hoje está na sua casa, sem poder sair muitas vezes, sem poder se deslocar, mas encontra refúgio na vida de oração. E assim estavam os discípulos, na vida de oração. Eles estavam com aquele mesmo pensamento junto com Maria e as outras mulheres que elas encontraram. E aconteceu algo extraordinário. Línguas de fogo começou a se dividir entre eles. E o vendaval foi tão grande, o barulho foi tão alto, que as pessoas que estavam do lado de fora começaram a se perguntar: o que é isso? O que é que está acontecendo? O que aconteceu com vocês? E a palavra diz, porque a gente não lê, mas a palavra tem uma continuidade. A palavra diz que quando as línguas de fogo se espalharam, eles começaram a falar outras línguas. Aconteceu fenômenos derramados pelo Espírito Santo, carisma, dons, começou a brotar. Assim como esses dons que vocês acabaram de testemunhar aqui, esse povo rezando, esse povo cantando, esse povo louvando, orando. Aconteceu carismas, foram derramados em forma de línguas de fogos. E existia pessoas de várias nações. É como se fosse assim, imagine que aqui, onde estou com os meus irmãos, que estão por aqui, fazendo essa live maravilhosa, tem pessoas da China, tem pessoas dos Estados Unidos, tem pessoas da Inglaterra, e aqui ninguém fala outra língua a não ser nordestino, português, ninguém fala outra língua. E no momento em que o Espírito se derramou, pessoas de outros povos puderam ouvir os discípulos falarem de Jesus, evangelizarem sobre Jesus na sua própria língua. Meu irmão, isso é graça de Deus, isso é Pentecostes, isso é a maravilha de Deus sobre nós, esse fenômeno. E não parou por aí não, tá? O propósito maior de tudo isso, que Jesus, ele desejava, era que os discípulos, eles aprendessem a ter uma vida comunitária, mas também que eles saíssem em missão. E o Espírito Santo é aquele que nos dá força, é aquele que nos guia, é aquele que nos leva. Amém? O Espírito Santo é aquele que nos guia, dá força, é aquele que nos leva. Mas o Senhor faz tudo isso por amor, por harmonia. O desejo de Jesus era que eles fossem cheios para que enchesse a terra. Não que eles fossem cheios para ficarem parados, para ficarem, que bom, eu sei falar em línguas, eu sei orar, eu sei cantar. Não. O desejo de Jesus era que eles fossem mais além. Mas para isso eles precisavam do espírito de coragem. Assim como eu e você precisa desse Espírito Santo para ter coragem, para ter força, para que nos guie. E o Espírito Santo, ele tem essa propriedade de gerar em nós a vida comunitária, a vida em comunidade. E foi isso que aconteceu com os apóstolos. É isso que tem que acontecer conosco hoje. Receber o Espírito Santo hoje em Pentecostes, receber a infusão do Espírito Santo é para gerar em nós vida e vida em abundância, porque precisamos ser testemunha do próprio Jesus. Precisamos ser testemunha do Cristo ressuscitado, assim como os apóstolos foram. E esse Espírito Santo que vai gerando a vida, ele traz para nós os dons e os carismas. Nossa, são muitos dons, são muitos carismas. E os carismas que a comunidade mais precisa é onde o Espírito se revela. Mas para que isso aconteça, precisamos ter um papel fundamental, que já foi bem falado aqui. Precisa da nossa parte. E qual seria a nossa parte? Precisamos deixar o Espírito agir, ter uma vida de conversão, de arrependimento, clamar o Espírito, receber o Espírito e sair em missão. Amém? Amém? Amém. É isso que o Espírito gera em nós, uma vida em comunidade.
E nessa vida em comunidade, que o Espírito gera, ele vai nos dando carismas e dons. É bem interessante que nós muitas vezes, né, como pessoas, como fracos, que muitas vezes nós somos dependentes da graça de Deus, às vezes nós nos ligamos, né, poxa, está tendo um carisma extraordinário ali, é fogo do céu, está caindo. É bom a gente se ligar nos carismas, sim, porque os dons foram derramados para a igreja. Os carismas foram dados à igreja. Mas, meus irmãos, algo que Deus colocava fortemente no meu coração era que não parássemos no extraordinário, mas que seguíssemos para uma vida de conversão, para uma vida comunitária, para uma vida que olha não só para dentro de nós, mas olha para o outro. Porque Jesus, ele não olhava para dentro de si sendo Deus, ele olhava para o outro, ele se doava para o outro. E hoje nós temos um Espírito Santo do próprio Deus que advoga as nossas causas. Aí você imagina, Kelly, como é que eu posso ver tudo isso lá em casa? Meu irmão, não tem fórmula mágica, né? Não tem fórmula mágica, porque com Maria a gente vive essa cultura de Pentecostes, que é até o tema final desta tarde, né? Com Maria a gente vive essa cultura de Pentecostes nos lares. Mas para isso acontecer, eu preciso estar cheio do Espírito. Eu preciso levar para minha casa esse espírito de amor e apresentar aos meus. E como é que faz isso? Na verdade, como faz isso? O Senhor, Ele nos guia. E a partir do momento que sua família, meu irmão, vê você mudando, eles também querem uma mudança. Você pode começar fazendo coisas simples. Não precisa fazer coisas extraordinárias. Você cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, você pode simplesmente convidar a tua família a desligar a televisão e o celular e todo mundo almoçar junto. Olha que beleza. Isso é uma cultura de Pentecostes. Isso é Pentecostes. Isso é uma simples ação. Juntar todo mundo para assistir a Santa Missa aqui na paróquia Nossa Senhora do Rosário. Isso é cultura de Pentecostes. Isso é conversão. Juntar todo mundo. Vamos lá, gente. Vamos assistir um filme, a família junto. Sempre tentar fazer coisas unidos, juntos. E se sua família resistir em seu coração, clame ao Espírito, mas faça algo maior. Peça ao Espírito Santo que te torne testemunha viva desse Jesus ressuscitado. Pede ao Espírito Santo que comece em mim, que a conversão, a transformação comece em mim. Espírito Santo, que eu faça a diferença na minha casa. Espírito Santo, que eu te leve para o meu lar. E assim, meus irmãos, esse Espírito de amor, esse Espírito de Deus que não fica parado, esse Espírito que se move, que derrama dons, carisma, amor, unção, poder, esse Espírito Santo que advoga a nossa causa, que nos anima quando estamos tristes, esse mesmo Espírito, ele vai dar criatividade para que você lide com qualquer situação dentro da tua casa. Amém? Amém. Amém? Vamos orar agora. Eu queria convidar você agora a baixar um pouco, a fechar um pouco os teus olhos. Eu convido você agora, daí de onde você está. Põe a tua mão no teu coração, respira. E vai pensando agora no Espírito Santo. Eu abro as portas Vai pensando em do tudo meu aquilo. coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou